Olá pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai começar a terceira aula, onde a gente vai falar sobre, a gente vai mostrar, né, algumas simulações usando o R, onde a gente vai verificar então aqueles conceitos que a gente tinha visto anteriormente relacionado com a questão do viés, da consistência, o que é um bom estimador. E o interessante, como eu já tinha mencionado anteriormente, é que com a simulação do R a gente vai poder gerar a nossa população, a gente vai criar essa população e a gente vai então simular retiradas, né, de amostras dessa população e verificar então como que os estimadores, né, que a gente vai utilizar, eles estimam bem ou não, né, os parâmetros dessa população que a gente está querendo medir. Então, agora a gente vai trabalhar tanto aqui no PowerPoint quanto utilizando o R também. Tá? Então a gente vai pular de um programa para o outro. Então o exemplo que a gente vai utilizar, né, então vamos imaginar como a gente está vendo nessa figura aqui, onde eu tenho uma área, uma reserva florestal, por exemplo, onde eu tenha essa espécie ocorrendo nessa reserva. Tá? E aí vamos supor que a gente está interessado em coletar amostras, né, dessa espécie, então indivíduos dessa espécie, onde a gente vai medir o comprimento, a gente está querendo estimar o comprimento médio desses indivíduos. Tá? Então, inicialmente a gente vai coletar 5 amostras dessa população, ok? Então, nesse caso, o nosso parâmetro, né, que a gente está querendo estimar, lembrando que o parâmetro está relacionado com toda a população, né, dessa espécie que está ali dentro, é a média do comprimento de todos os indivíduos dessa população. Tá? É isso que a gente está querendo estimar. Mas, como a gente já falou anteriormente, a gente não quer pegar todos os indivíduos e medir todos os indivíduos, né? Porque isso seria muito trabalhoso, muito custoso, demoraria muito tempo. Tá? Então, a nossa ideia é coletar uma amostra, né? Nesse caso aqui de 5 unidades, e a gente vai medir essas 5 amostras e verificar então como isso está representando de fato a nossa população. Tá? Então, o estimador que a gente vai utilizar vai ser a média do comprimento dos indivíduos da amostra. Okay? Então, para a gente fazer essa simulação, como a gente não está indo para o campo e realmente, né, coletando esses dados lá no campo, então a gente vai simular então essa reserva florestal. Tá? Então, aqui nesse slide a gente tem os parâmetros dessa população. A gente vai simular uma população que vai ter a distribuição normal, ou seja, aquela distribuição em forma de sino, né, que eu já havia mostrado para vocês, com 1000 indivíduos. Então é como se eu tivesse uma área florestal que tenha 1000 indivíduos dessa espécie. Tá? Onde a média desses indivíduos, né, se a gente pegar todos os indivíduos e se a gente fizer a média, vai dar 14,75. Então, na verdade, esse é o parâmetro que a gente está querendo estimar, mas que, como eu falei para vocês, como a gente está fazendo uma simulação, a gente já conhece esse parâmetro porque a gente já pré-determinou. Tá? E com desvio padrão de 0,52. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser essa primeira etapa aqui, ok? Então a gente vai lá para o R para fazer essa primeira etapa aqui no R. Então a gente vai criar uma população, aí eu vou escrever aqui então POP, que vai ser o nome da minha população. Tá? Aí eu vou pedir para vocês irem acompanhando e fazendo junto, então, e criando esse script junto comigo, tá ok? E aí, uma vantagem, né, da gente estar aqui com o vídeo é que vocês podem ir pausando o vídeo e escrevendo conforme eu tô fazendo aqui no R, tá? Então, lembrando que a gente quer criar uma população que tem uma distribuição normal, então a gente vai usar aquela função normal. No entanto, a gente vai usar essa função rnorm. Por que rnorm? Rnorm, o R significa random, de randômico, né, de aleatório. Então eu quero uma distribuição normal que seja aleatória, ou seja, cada vez que eu rodar esse script, ele vai gerar uma nova população para mim. Tá? Onde eu tenho então 1000 indivíduos, com média 14,75 e o desvio padrão de 0,52. Isso foi o que está estabelecido ali naquele slide, ok? Então agora a gente dá um Ctrl R. Antes disso eu vou limpar essa tela aqui, só para ficar mais limpo. E aí eu vou fazer novamente.
tá? Então agora, se a gente clicar aqui, né, no console, escrever pop e dar um enter, ele vai mostrar para a gente então os 1000 valores, né, de comprimento que ele gerou utilizando esses parâmetros aqui, a média 14,75 e o desvio padrão 0,52, tá? Então é claro que como a gente está usando uma função, né, aleatória, provavelmente os valores que vocês têm aí com vocês vai ser diferente dos valores que eu tenho aqui, tá? E aí cada vez que eu fizer isso, que eu rodar uma outra vez, ele vai gerar uma nova população para mim, tá? E se a gente, por exemplo, né, a gente pedir a média de pop, né, que a gente espera que seja próximo de 14,75, olha aqui, deu muito próximo de 14,75, né? Deu 14,74712. Tá? Por que não deu exatamente 0,75? Justamente por ser um processo aleatório, né? Então ele tá estabelecendo uma probabilidade que está relacionada com essa distribuição normal. No entanto, cada vez que ele rodar, ele vai selecionar, né? Ele vai sortear números diferentes. Tá? Então, algumas vezes vai estar mais próximo de 14,75, outras vezes mais distante, mas ele vai girar sempre em torno disso. E a mesma coisa vai acontecer com o desvio padrão. Se eu colocar SD pop aqui, dá um Ctrl R, ele deu próximo de 0,52, mas ele deu um pouquinho acima. Tá? Por quê? Também porque é um processo aleatório. Ok? Então, nesse passo aqui, a gente já simulou a nossa população, ou seja, a gente criou a nossa população como se eu tivesse então agora 1000 passarinhos que tivessem esses diferentes comprimentos corporais, tá? Então agora a gente vai novamente aqui para o slide para ver qual que é o próximo passo, tá? Então o próximo passo é fazer um histograma dessa população, né? Uma coisa relativamente simples que a gente já aprendeu a fazer. Simplesmente a gente pega o ist, a função ist, e coloca entre parênteses o pop. Aí dá um enter. Opa, desculpa, Ctrl R. E aí ele vai gerar para a gente então esse histograma mostrando que essa distribuição é uma distribuição próxima de uma distribuição normal, tá? Onde a gente verifica aqui então a maior concentração, né, de comprimentos próximo de 14,75, né, que é o valor médio, o valor esperado, tá? E é claro que a gente tem indivíduos, né, que tem quase 13 centímetros de comprimento e aqueles que têm quase 17 centímetros de comprimento, ou seja, indivíduos muito pequenos, indivíduos muito grandes. No entanto, aqui nas bordas a gente tem uma frequência menor, né? Então menos indivíduos nesses extremos, tá? Que é o que a gente espera de uma distribuição normal, ok? Então, essa aqui é a nossa população que a gente gerou, seguindo uma distribuição normal com aqueles parâmetros de média e desvio padrão, tá? Agora a gente vai voltar aqui no slide para ver a etapa seguinte, que é a 3, né? Onde então, o que a gente vai fazer? A gente vai obter 100 amostras de 5 indivíduos dessa população e calcular a média para cada amostra, tá? Então vamos lá de novo. Então a ideia é a gente fazer uma amostragem dessa população, tá? Para a gente fazer uma amostragem da população, a gente simplesmente poderia colocar sample, eu quero 5 amostras de pop. Opa, na verdade eu inverti aqui. Eu quero sample. Eu quero amostrar, né, o pop, a minha população que eu chamei de pop. Eu quero tirar 5 indivíduos. Aí eu dou um Ctrl R aqui. Então ele selecionou aleatoriamente 5 indivíduos, né? Então é como se eu fosse para o campo e usasse uma rede de neblina, por exemplo, para capturar esses indivíduos e selecionasse ali ao acaso 5 indivíduos, e aí se eu medisse, eu teria esses valores aqui, tá ok? No entanto, e aí eu quero fazer uma média, né, desses 5 valores. Eu posso colocar aqui então min desse sample pop, 0,5,
tá? Eu vou dar um Ctrl R aqui e ele está me dando a média aqui, ó, 14,47, tá? Esse sample também, ele é um processo aleatório, né? Então, na verdade, cada vez que eu rodar essa linha de comando, então vou dar um Ctrl R de novo, ele vai dar um valor um pouquinho diferente, porque é como se eu tivesse ido para o campo e tivesse selecionado 5 novos indivíduos, tá? Uma questão importante, que na hora que eu colocar o sample aqui, eu vou colocar o replace igual a true, tá? Significa o quê? Significa que, na verdade, cada vez que eu retiro uma amostra, eu estou devolvendo essa amostra novamente para essa população, tá ok? Como a gente faz no campo, né? Então a gente pegou um indivíduo, a gente mede, depois a gente solta ele novamente, tá? Ou seja, ele tem a possibilidade de ser capturado novamente. Então, se eu der vários Ctrl R, ele vai sorteando novos indivíduos e vai tirando a média desses 5 indivíduos, ok? E vocês lembram ali no slide, né, tá pedindo para a gente fazer isso 100 vezes, né? Poderia vir aqui e fazer 100 vezes isso, tá? Só que não é uma forma muito eficiente de fazer, tá? Por quê? Porque tem que ficar aqui gastando muito tempo, né, repetindo esse processo 100 vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma linha de comando aqui, que é o for, usando o for, onde eu vou pedir para ele gerar automaticamente, aplicar, né, automaticamente 100 vezes essa linha de comando, tá? Então eu estou usando aqui essa linha aqui para gerar essa automatização, tá? Então eu tenho aqui o for, abre parênteses, né? O i, que é um izinho, que é um índice, né? Na verdade eu estou gerando também, poderia ser qualquer outra letra, né? Poderia ser O, poderia ser F, ou poderia ser um nome que eu quisesse dar, sendo que esse i ele vai variar de 1 até 100. Por que 100? Porque eu quero que ele gere isso 100 vezes, tá? E aí a cada vez que ele faz essa média, eu vou pedir para ele gravar isso numa variável, tá? Que eu vou colocar aqui, vou chamar de média ponto amostra, tá? Que são as médias dessas amostras que eu estou coletando, ok? Só que se eu mantiver dessa maneira, do jeito que está aqui agora, o que vai acontecer? Ele vai realmente rodar 100 vezes, ele vai sortear 5 indivíduos da população, vai tirar a média e vai gravar em média.amostra, na primeira rodada. Aí na segunda ele vai fazer a mesma coisa, ele vai sortear, pegar 5 amostras, tirar a média e jogar aqui novamente. Só que o que vai acontecer? Ele vai sempre jogar em cima do outro valor, né? Então, ou seja, ele não vai gravar todos os valores até 100, ele vai simplesmente ir sobrepondo aquele valor cada vez que ele rodar. Para que ele não faça isso, para que ele não sobreponha, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui entre colchete o izinho, né? O que ele faz, né, quando a gente coloca esse izinho dentro do colchete? Na verdade, ele está criando um índice para indicar a posição dentro do vetor onde vai ser guardado, onde vão ser guardados esses valores que eu estou calculando aqui, tá? Então, por exemplo, né, quando na primeira rodada, quando o i vale 1, ele vai calcular novamente, vai sortear os 5 indivíduos, tirar a média e gravar na posição 1, tá, do meu vetor. Aí ele volta aqui para o for. Aí o for começa a valer 2. Quando o for vale 2, ele vai sortear novamente, vai tirar a média, só que agora ele vai gravar na posição 2 e não mais na posição 1, tá? Então, com isso, eu consigo salvar as 100 médias, né, que ele vai calcular para a gente, tá ok? Só que tem um detalhe, né, que quando a gente, dentro do for, quando a gente gera esse tipo de variável aqui, a gente, antes do for, a gente tem que indicar
né, a gente tem que declarar essa variável, tá? A gente tem que criar antes ela. E nesse caso eu vou criar a variável vazia, tá? Então, por exemplo, eu dou um Ctrl R aqui, esse valor null, que é de nulo, ou seja, que ele está vazio. Então se eu colocar aqui, ó, média, ponto amostra, ele gerou, mas ele vai estar vazio, né? Por que ele vai estar vazio? Porque a gente quer que ele preencha quando ele rodar o for aqui pra gente, tá? Então vamos ver se funcionou. A gente vai rodar aqui essas duas linhas de comando usando o for então. Aí Ctrl R, tá? Bom, ele já rodou e agora a gente novamente vai procurar esse média.amostra, vou dar um Enter. Aqui deu certo, né? Ou seja, ele criou, né, já tinha criado nesse média.amostra, mas ele preencheu então esse média.amostra com as médias, né, dos indivíduos amostrados então dentro dessa população. Então a gente verifica aqui que a gente tem uma variação, né, que era natural dentro dessas 100 amostras, ok? Então vamos ver qual que era o próximo passo. Agora, novamente, né, a gente vai verificar, a gente vai fazer o histograma e a gente vai verificar então qual que é o valor esperado. Opa, errei aqui. Então vamos lá. Agora eu vou fazer o histograma da minha média amostral, tá? Então, Ctrl R aqui. Então, se a gente observar, agora a gente não está mais fazendo histograma da população, a gente está fazendo histograma dessas 100 amostras, né, de 5 indivíduos que a gente coletou da nossa população. Tá? O que a gente consegue verificar aqui? Ela também tem uma distribuição normal, e se a gente observar, né, uma das perguntas, né, que tinha ali no slide era qual o valor esperado. Se a gente observar aqui, o valor esperado, ele vai estar bem no centro, né, dessa distribuição normal. E a gente vai observar que está entre o 14.6 e 14.8. Ou seja, o que a gente está verificando? Que essas médias que a gente está encontrando, elas estão rodando em torno do valor médio de toda a minha população, do meu parâmetro da minha população, que é o 14.75, tá certo? Então, ou seja, isso está mostrando que a gente tem uma boa acurácia desse estimador. Por que uma boa acurácia? Porque ele está sempre rodando em torno da minha média amostral, da minha média da população, tá? Mesmo que a gente tenha alguns valores mais baixos, né, que está subestimando, né, esse parâmetro da população, então eu posso ter valores que estão se aproximando aqui a 14, ou outros, né, que são mais elevados, né, que está chegando a 15.4. No entanto, a gente verifica que isso pode acontecer, mas numa baixa frequência. A maior parte das vezes a gente vai ter valores caindo próximo ao 14.75, tá certo? Então algumas vezes eu posso errar bastante até, tá? Mas isso a gente vai ver, depois a gente vai calcular, né, qual que é a probabilidade de estar acontecendo esses erros, tá ok? A gente verifica que a maior parte das vezes ele está caindo próximo aqui de 14.75, e por isso então, como ele está caindo no entorno, né, do parâmetro da população, a gente verifica que ele tem uma boa acurácia, tá? Aí tem a questão da precisão, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? A gente vai ver que a precisão está relacionada com o N amostral, né? Então lembra que nesse caso aqui a gente estava tirando amostras de 5, né? Então se a gente, só para adiantar um pouquinho, se a gente começasse a tirar amostras maiores, né, amostras de 30, de 40, de 50, o que a gente verificaria? A gente verificaria que esses valores extremos que a gente está observando aqui, eles seriam, na verdade, mais próximos do valor esperado, né, que é o valor da população. Ou seja, a gente aumentaria a nossa precisão, tá ok? Mas por enquanto a gente vai trabalhar com esse número que a gente está utilizando aqui. Bom, agora a gente vai voltar aqui no slide. Então a gente fez o histograma, né, com a distribuição média das 100 amostras. O valor esperado da média das amostras, né, a gente verificou, está muito próximo
do 14,75, que é o parâmetro da população. E agora sim a gente vai repetir esses processos, né, o 3 e o 4, com amostras de 100 indivíduos. Tá? Então agora a gente vai aumentar a nossa amostragem. Tá? Então lembrando, né, se a gente quiser fazer uma média da nossa média amostral, vou colocar o min, média, ponto amostra, dá um Ctrl R aqui, a gente vai verificar que esse valor esperado, né, o valor médio que está aqui no meio, ele vai ser muito próximo do parâmetro da minha população, mostrando que a gente tem um bom estimador. Tá? Então vou fechar aqui e a gente vai repetir aquele processo, né, o 3 e o 4, utilizando agora, ao invés de um n igual a 5, a gente vai usar um n igual a 100. Ou seja, simulando como a gente fosse lá e tirasse 100 indivíduos de cada vez, e não mais 5 indivíduos. Tá? Então, para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui e vou colar aqui embaixo. Essa parte de cima eu vou manter, né, só para manter o registro de todo o passo que a gente está fazendo. Tá, ok? Só que agora, então, ao invés de 5, a gente vai usar o 100. Tá? Então, eu estou tirando agora 100 amostras e não mais 5 amostras de cada vez. Ok? Então, vamos lá. Vou rodar de novo, então. Processo bem fácil, né? E aí eu vou... novamente eu vou utilizar esses comandos aqui que a gente já tinha feito. Tá? Então, Ctrl R para a gente ter o histograma. Ele é um histograma aqui um pouquinho meio esquisito, mas próximo de uma distribuição normal também, onde, novamente, né, se a gente observar aqui o valor mais frequente, ele está aqui entre o 14,70 e o 14,75, que está próximo também do nosso valor esperado da população. Tá? E aqui a nossa média, se a gente tirar a média, então, ele vai dar 14,76, né? Ou seja, muito próximo, novamente, da nossa média da população, mostrando que esse estimador ele é um bom estimador para a média da população. Ok? E agora, se a gente observar os valores extremos aqui, lembra que como a gente aumentou de 5 para 100, agora a gente verifica que esse intervalo aqui ele é menor, né? Ou seja, mesmo os valores extremos mais baixos e os mais altos, agora eles estão mais próximos do 14,75, que é a nossa média da população. Ou seja, a variância dessa média amostral ela diminuiu. Agora a gente tem uma flutuação menor. Eles são muito mais próximos da média da população. Isso significa o quê? Significa que conforme eu vou aumentando o N, eu vou aumentando a precisão da minha estimativa. Tá certo? Então cada vez mais eu vou me aproximando da minha média da população. Tá? Então muitas vezes as pessoas perguntam, mas qual que é o N que eu preciso, né, para ter uma boa estimativa? É aquela questão, né, vai depender, que a gente já discutiu, vai depender muito de qual que é a variação, né, da nossa população de origem, né, que a gente está tirando as nossas amostras, e qual que é o nosso N amostral. Então, na verdade, quanto maior o nosso N amostral, melhor vai ser a nossa precisão para a nossa estimativa. Tá? Então, por isso que esse N amostral ele é importante, justamente porque ele determina qual que é a precisão que a gente tem na nossa estimativa. Então, às vezes a gente precisa de uma precisão maior ou menor, dependendo do tipo de estudo que a gente está fazendo. Tá? Bom, então vamos voltar aqui no slide. Então a gente terminou todas essas etapas, né? Então a gente verificou aqui o estimador da média, né, que é a média aritmética. Então a gente fez todos esses passos, a gente criou a nossa população, a gente verificou o histograma da distribuição dessa população. A gente tirou inicialmente amostras de 5, 100 amostras de 5, né, e tirou a média dessas amostras.
A gente verificou então que ela tem uma distribuição normal também, e essa distribuição normal ela está centrada muito próximo, né, do valor médio da nossa população, do parâmetro que a gente está querendo estimar. No entanto, né, quando a gente aumenta o nosso N amostral, a gente verificou que, além de estar centrado muito próximo da nossa, do nosso parâmetro da população, quando eu aumento o N, ele diminui a variabilidade dessa média amostral, fazendo com que eu tenha uma precisão maior, né? Então, com um N maior, eu tenho então uma boa precisão, né, que eu já tenho uma boa acurácia, né, que eu já tenho desse estimador, e eu começo a ter também uma boa precisão, tá? Agora a gente vai fazer um passo muito semelhante, né, do que a gente fez, só que usando um outro estimador, que nesse caso a gente vai usar o estimador da variância, usando essa outra fórmula aqui, tá? Lembrando que a variância, né, a gente vai pegar cada valor, né, que a gente tem das nossas amostras, vai subtrair da média, elevar ao quadrado, faço a somatória, depois divido por n, tá? Então o processo vai ser muito semelhante ao que a gente fez anteriormente, só que ao invés de fazer a média, a gente vai fazer o cálculo da variância, tá ok? E aí a gente vai fazer o histograma, né, dessas variâncias das amostras, calcular o valor esperado da variância, né, e a gente vai comparar isso com a variância da população, ok? Então, vamos voltar aqui no R, eu vou fechar aqui esse histograma, a gente vai começar aqui novamente, nessa parte de baixo. Para facilitar o nosso trabalho, eu vou copiar novamente essa parte aqui e vou colar aqui embaixo, porque daí eu posso começar já de uma parte do script que já foi feita, né? Então, porque a gente vai usar o for novamente, né? Então fica mais fácil. Eu só tenho que mudar o nome das variáveis aqui. Então, ao invés de média.amostra, eu vou chamar de var.amostra, que eu estou falando da variância, tá? Novamente, né, eu vou gerar essa linha de comando do for, que vai variar de 1 a 100, tá? Aqui eu vou trocar também por var.amostra. E aqui então, a gente vai voltar para o sample de 5 indivíduos, tá? E não de 100, né? Como foi o segundo caso. O que eu quero fazer? Eu quero pegar... só que antes disso, eu vou criar uma outra variável chamada amostra, tá? Eu vou fazer essa parte em duas etapas, tá? Então eu vou fazer o sample utilizando duas etapas. Eu vou colocar... Então, dentro desse for, né, primeiro eu vou fazer uma amostragem de 5 indivíduos, tá? Dentro também da minha população POP, e vou salvar nessa amostra aqui, tá? Nesse caso eu não preciso do izinho. Por que eu não preciso do izinho? Porque na realidade eu só vou usar essa amostra dentro de cada rodada do for, tá? Então não tem problema ele sobrepor essas informações assim que eu terminei a primeira rodada. A gente vai ver por quê, tá? Então, eu gerei aqui então uma amostra com 5 elementos. Eu quero tirar a média dessa amostra e também eu quero subtrair cada valor da amostra em relação à média para eu poder calcular a variância, tá? Então, eu vou escrevendo aqui a fórmula da variância, onde eu tenho então aqui internamente, né, eu tenho a subtração de cada valor da minha amostra em relação à média. Eu tenho que elevar tudo isso daqui ao quadrado. Depois eu faço uma soma de todos esses valores que foram elevados ao quadrado, tá? E no final eu divido tudo por n, né, que é 5 nesse caso aqui,
tá ok? Então, o que ele está fazendo aqui? Primeiro ele está sorteando 5 elementos, né, da minha população pop, e ele vai salvar aqui esses 5 elementos. Depois, lembrando, né, como eu tenho vários parênteses, então ele começa mais internamente aqui, ele pega cada valor desse meu vetor amostra, subtrai da média, né, desses elementos, depois ele está elevando ao quadrado, tá? Faz a somatória, depois divide por 5, que é a fórmula que a gente observou aqui, tá? É exatamente essa fórmula que a gente está verificando aqui, ok? Bom, mas aí tem um detalhe aqui do for, porque nesse primeiro exemplo aqui em cima, o nosso for ele só tinha uma linha, né, que ele estava repetindo essa linha 100 vezes, tá? Só que aqui embaixo a gente quer que ele repita 100 vezes essas duas linhas aqui, e não mais uma linha, tá? Então quando eu tenho mais de uma linha a ser repetida pelo for, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas linhas entre chaves, tá? Então eu vou colocar chaves aqui para indicar para esse for onde inicia, né, essa repetição e onde termina, que seria nessas chaves fechadas aqui, tá ok? Então agora sim eu posso rodar esse meu script. Então eu vou dar um Ctrl R, ele já gerou aqui rapidinho, então eu vou colocar aqui var.amostra para a gente observar então todas as variâncias, né, que ele calculou para a gente das 100 amostras de 5, né, que a gente obteve então nessa rodada aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o histograma, então, dessas variâncias que a gente calculou. Ok? Ist var amostra. Então, vou dar um Ctrl R. Agora a gente observa que essa variância, ela não tem uma distribuição normal, né, como a gente observou para a média amostral, tá? Então, a variância amostral ela vai ter essa outra característica, ela vai ter uma distribuição diferente, tá? E aí, para a gente calcular o valor esperado, né, dessa variância, a gente vai calcular a média do var.amostra, tá? Eu vou dar um Ctrl R aqui. Então, ele está dando o valor esperado, deu 0.19, tá? Então, vamos verificar agora qual que é a variância da minha população, que é o pop, tá? Então, eu vou dar um var pop, para a gente poder comparar, tá? O que a gente verifica aqui? A gente verifica que a variância que a gente estimou aqui deu 0.19 e o da população, na verdade, é 0.27, tá? Ele deu abaixo. Poderia ser um processo ao acaso, né? Porque eu estou fazendo, eu tenho vários elementos ali que estão sorteando, né, essas amostras, então pode ser que isso faça com que eu tenha esse valor mais baixo, tá? Então vamos verificar se pode ser realmente isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer todo esse processo aqui novamente, tá? Eu vou dar um Ctrl C aqui para ficar mais fácil. Vou dar um Ctrl R e o Enter. Opa! E o Enter aqui, tá? Agora deu 0.21, aqui é 0.27. E vou fazer isso aqui algumas vezes, tá? Ó, 0.20, 0.19, 0.21, 0.20. O que a gente está observando? A gente está observando que 0.23 chegou próximo, mas não chegou no 0.27, né? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu já esqueci. 0.27, né? Que é o da nossa população. Então, o que a gente observa? Que por mais vezes que a gente faça, essa variância que a gente está estimando ali, ela está sempre subestimando o valor da variância da população, tá? Ou seja, ela apresenta um viés, na realidade, em relação à estimativa desse parâmetro. Ele está sempre abaixo, tá? Como que a gente pode resolver esse viés? Na verdade, a gente vai resolver utilizando uma outra equação, tá? A gente vai
Antes disso, na verdade, desculpa. Tem esse quarto procedimento, né? Aí pergunta, né? A gente compara essa estimativa com a variância da população, pergunta, esse é um bom estimador? Ele não é um bom estimador, né? Por que ele não é um bom estimador? Porque ele está sempre subestimando, principalmente se a gente tem um N amostral de 5 indivíduos, tá? Então a gente vai repetir esse mesmo procedimento que a gente fez, só que agora com 100 indivíduos, ou seja, a gente vai aumentar o número de indivíduos que eu estou amostrando, ok? Então eu venho aqui e vou selecionar, opa, faltou aqui Ctrl C e vou colar aqui, tá? Então agora ao invés de 5 indivíduos eu vou sortear 100 indivíduos, tá? E aqui embaixo eu tenho que mudar também, né? Então se eu tinha 5 aqui, agora eu vou mudar para 100, porque agora o meu N amostral é de 100. Então é o mesmo processo, porém sorteando 100 indivíduos, ele primeiro salva esses valores aqui nessa minha amostra, depois aqui dentro ele vai calcular então a variância usando aquela mesma fórmula que a gente usou anteriormente, tá? Então vamos rodar aqui, ó. Agora Ctrl R. O que a gente observa agora, né? Então agora ele já deu um histograma um pouquinho diferente aqui, mas o que a gente tem que prestar atenção agora é nesse valor que a gente obteve aqui, 0,28, né, que é o valor esperado dessa variância dessas amostras que eu obtive, tá? E sempre lembrando que a variância da população é 0,27, tá? Então, da mesma maneira que a gente fez anteriormente, vamos repetir esse processo algumas vezes, tá? Então, eu vou dar um Ctrl C aqui e vou rodar aqui, então. Ó, agora deu 0,27, 0,26, 0,26 novamente, 0,26, 0,27, 0,20, quase 0,27, 0,27, ó, 0,27,6. O que a gente observa agora? A gente está observando que, nesse momento, quando a gente aumenta o nosso N amostral, aí sim a gente melhora a nossa acurácia. Por que a gente melhora a nossa acurácia? Porque agora as variâncias, né, que a gente está calculando dessa média amostral, é claro, tem sempre o erro, né, que está relacionado com a amostragem, mas essa variância está girando em torno da variância de fato da nossa população, né, da população que a gente criou, né, que a gente conhece, tá? Ou seja, mostrando a consistência desse estimador. Significa o que então? Significa que esse estimador aqui, ele apresenta um viés, né? Ou seja, quando eu tenho um N amostral pequeno, né, quando a quantidade de amostras é pequena, ele sempre vai subestimar a variância da minha população, tá? No entanto, quando eu começo a aumentar o meu N, quanto maior é o meu N, mais ele se aproxima do valor da minha população, tá? Mostrando o quê? Mostrando que ele apresenta um viés, mas ele é consistente, tá? Então, agora a gente vai utilizar um outro estimador para variância, que ao invés de N, a gente vai usar o N-1, tá? Então a gente vai repetir esses mesmos processos, porém usando o N-1, tá? Então vamos voltar lá no R. Da mesma maneira que então eu vou jogar um pouquinho mais para cima esse daqui. Eu vou só repetir. Não, primeiro eu vou repetir as duas etapas na realidade, né? Então vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Então inicialmente, né, a gente vai trabalhar com essa parte de cima, tá? Então essa parte de baixo por enquanto a gente não precisa se preocupar. Então a gente vai trabalhar com essa parte aqui de cima, tá? Então nesse caso aqui, ao invés de dividir por 5, eu vou dividir por 5 menos 1, né, que é o N menos 1. Tá? A única diferença que eu tenho que
que provocar nessa minha linha de comando aqui. O resto é tudo igual, tá? Então eu vou repetir, eu vou fazer o seguinte, esse histograma aqui, para ele não ficar toda hora gerando esse histograma, eu vou colocar uma cerquinha aqui, para ele não gerar esse histograma, tá? Então, agora eu vou rodar aqui, ó, Ctrl R, tá? Ó, agora deu 0,29. Então vamos fazer aquele mesmo processo onde a gente vai fazer isso várias vezes, né? Então, ó, agora ele deu um valor acima do valor da minha população, né? Vamos lá. Ó, agora ele deu um valor abaixo novamente, valor um pouquinho abaixo, valor acima, tá? Valor abaixo. O que a gente está observando? Que quando a gente faz essa modificação, ao invés de dividir por n, a gente faz n-1, mesmo quando a gente tem um n amostral baixo, ele tem uma boa acurácia. Ou seja, esse estimador aqui, ele está girando em torno da minha variância da população, tá? Mostrando que esse estimador, né, para a variância das amostras, ele é melhor do que aquele estimador anterior que a gente tinha visto, tá? E é claro que se a gente aumenta o nosso n, né, então ao invés de 5 a gente usar 100, então novamente a gente vai fazer essa modificação, né, vai ser 100 menos 1, ele vai continuar apresentando, então, Ctrl R aqui, ó, um valor muito próximo, né, em relação a... novamente eu vou colocar aqui uma cerquinha para ele não mostrar esse histograma aqui toda vez, tá? Então eu vou fechar ele aqui, porque o histograma a gente não tem interesse de ver agora. Ctrl C, Ctrl V. Ó, se a gente observar, ele está girando em torno, às vezes aparece um valor mais baixo, às vezes mais alto, tá? E a gente verifica também que ele aumenta a precisão, né? Então cada vez mais ele está mais próximo do valor esperado ali da variância das amostras, tá? Então vamos voltar aqui. O que a gente verificou então? Que esse estimador aqui, ele é melhor do que o outro para amostragem, né? Por quê? Porque mesmo quando ele tem um N baixo, você tem uma estimativa não enviesada e ele é consistente, tá? Então por que a gente tem esses dois, né? Então na realidade, essas duas fórmulas, essa primeira fórmula aqui, a gente vai utilizar quando a gente tem os dados da população, né? Então, quando a gente tem todos os indivíduos, né, coletados, então por exemplo, a gente fez um censo e realmente coletou todos os indivíduos e a gente quer calcular a variância dos indivíduos, a gente vai usar essa fórmula aqui, tá? E quando a gente tem amostras, a gente vai utilizar essa outra fórmula, tá? Então, essa é a diferença. Acho que é um bom exemplo, né, para a gente poder avaliar, né, se um estimador ele funciona ou não em que tipo de situação, tá ok? Bom, agora acho que essa é a última etapa, né, desse terceiro vídeo, né, onde a gente vai verificar qual que é a relação que existe entre essa estimativa que a gente está fazendo, né, por exemplo, da média amostral, em relação aos parâmetros da população, tá? Que na verdade é o grande link, né, que é feito entre essas estimativas, né, que a gente está fazendo da população através das amostras e os parâmetros dessa população, tá? Aqui a gente está vendo uma distribuição da média amostral, né, exatamente como a gente fez lá no R, tá? Então a gente tirou uma certa quantidade a gente sorteou, né, uma certa quantidade de indivíduos, a gente fez a média desses indivíduos e a gente foi fazendo isso várias vezes para a gente ter uma distribuição aqui dessa frequência, tá? Mostrando que o valor esperado, né, que está aqui no centro, né, da distribuição normal, é muito próximo do valor da população, mas eu tenho aqui também valores, né, que estão se desviando desse valor da minha população, tá ok?
Então a gente quer entender como que existe essa relação então entre esses valores que a gente está observando aqui dessa média amostral em relação à população, aos parâmetros da nossa população, tá? Então para isso a gente vai usar esse outro exemplo, né, o exemplo 3. De novo a gente vai usar aquela nossa população POP, né, que a gente gerou no exercício 1. A gente vai coletar novamente amostras de 5 indivíduos, determinar a sua média e a gente vai calcular a variância dessa variável, tá? Então, vamos voltar lá. Como é muito semelhante, a gente quer amostras de 5, eu vou usar essa outra. Vou subir tudo aqui para tirar aquilo ali da tela e vou colar aqui, tá? Então a gente quer fazer uma amostragem de 5 elementos dessa população, tá? Nesse caso aqui eu só quero fazer a minha média da amostra, tá? Eu vou deixar em 2 etapas aqui, ok? Então, ao invés de chamar var, eu vou chamar de novo de média. Eu poderia ter feito em uma linha de comando apenas, tá? Mas só para manter o que a gente tinha feito anteriormente ali com a variância, eu vou deixar dessa maneira, tá? Então eu vou dar um Ctrl R aqui. Então novamente, eu vou clicar aqui, média.amostra. Aqui a gente tem então os valores médios, né, dessas várias amostragens, né, que a gente fez aqui, né? Então dessas 100 amostragens que a gente fez aqui. Então o primeiro deu 14,85, o segundo 14,95 e assim por diante. Então esses são os valores da minha média amostral, tá? Então lembrando, né, se a gente fizer um histograma, vai ser muito semelhante com o que a gente viu lá no primeiro exercício, onde você vai ter uma distribuição normal, tá? Só que agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa média amostral e a gente vai calcular a variância dessa média amostral da amostra, tá? Então vou dar um Ctrl R aqui. Quanto que deu a variância nesse caso? 0,55 ou 0,50, quase 0,56, tá? Só para ilustrar, o que eu vou fazer? Eu vou escrever esse valor aqui, tá? 0,050, vou arredondar aqui, 0,056, com amostras de 5. Vou dar um tab aqui, só para a gente ter registrado esses valores aqui, tá? Então, ou seja, eu tenho uma amostra de 5, quando eu calculo a variância, ele vai dar 0,056, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, se não me engano, a gente vai aumentar. Bom, a gente calculou, a gente vai repetir esse mesmo procedimento para 100 amostras, 10 mil amostras, na verdade, um número bastante alto de amostras. Então, simplesmente a gente vai pegar isso aqui e vai aumentar aqui para 10 mil, tá? E vamos fazer o mesmo procedimento. Agora vai demorar um pouquinho mais para fazer, mas um valor muito semelhante, 0,0. Então, vou colocar esse valor aqui, na verdade, tá? 0,055. Simplesmente aumentei esse número de amostras que eu sorteei. Ao invés de sortear 100, eu sorteei 10 mil, tá? Só para a gente ter um valor bastante alto, para ele convergir num determinado valor ali de variância que a gente tem ali, tá ok? Então vamos lá. E aí, para qual esse valor converge, né? Então a gente verificou que é muito próximo de 0,055, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento, só que usando amostras de 30 indivíduos, tá? Então vamos fazer isso. Vou pegar aqui, ó, vou mudar nesse próprio script aqui, tá? E vou rodar novamente
Então mudei aqui para 30 ao invés de 5 e dou um Ctrl R, tá? Ou seja, então eu vou colocar esse valor aqui embaixo, aqui, que é justamente para a gente ver essa relação. Então 0.093, tá? O que a gente observa então? Que essa variância ela está diminuindo, né? Então era 0.05 quando eu tinha 5 indivíduos, quando eu tinha 30 baixou para 0.093, tá? Vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Vamos colocar 50 agora. Vamos rodar novamente. Então, isso para vocês perceberem o que está acontecendo. Ó, agora deu um outro valor aqui. Então, 50, 0.0056. Opa, tem um zero a mais ali. Tá? Ou seja, diminuiu mais ainda, né? Vamos colocar um outro valor aqui. Vamos colocar 100 agora. Tá, então estou tirando amostras de 100. E vou rodar novamente aqui, ó. E agora 100, 0.0028, tá? Diminuiu mais ainda aqui, tá certo? E agora a pergunta que é feita é: qual a relação que existe entre a variância da população e a variância das médias amostrais? Que é aquela ideia, então, da gente fazer o link, né, entre a população e as amostras que a gente está coletando, tá? Qual que é essa relação? Se a gente observar aqui agora, nesses valores aqui, a gente tem que pensar qual que seria a relação que existe, então, entre essa variância que a gente está observando e a variância da população. Lembrando que a variância da população é esse valor aqui, né? VAR-POP. Eu dou um Enter, é 0.27. Então vamos colocar aqui, ó, 0.27. 27,6, vai. Que é o valor da variância da população. O que a gente observa aqui? Na realidade, a gente percebe que existe uma relação entre esse valor e esses valores aqui multiplicados, tá? Então, por exemplo, né, se a gente pegar esse daqui e multiplicar, por exemplo, 5 vezes esse valor da variância da média amostral, dá um Ctrl R, vai dar esse valor aqui, ó, 0.27, ou seja, muito próximo da variância da população. A mesma coisa, se a gente fizer aqui, ó, o 30 vezes o valor dessa variância da média amostral, 0.279, novamente muito próximo. Aqui a mesma coisa, Ctrl R, 0.28, deu um pouquinho maior. E aqui vai dar 0.28 também, tá? Ou seja, o que a gente está observando então? Que na verdade existe uma relação entre a variância da população e a variância da média amostral que está relacionado com o nosso N amostral, tá? Ou seja, a nossa variância ela vai diminuindo inversamente proporcional conforme a gente vai aumentando o nosso N amostral, tá? E esse link é um dos links mais importantes porque isso permite com que a gente consiga fazer essa inferência entre o que a gente está observando na nossa amostra em relação ao parâmetro que a gente está querendo estimar, tá? Esse é o grande pulo do gato, na verdade, que faz a relação entre os valores da população com os valores da minha amostra, tá? Isso permite com que a gente consiga fazer essa inferência, então, com base na amostra em relação à nossa população, tá ok? E aí, então, a gente pode chegar nessa fórmula geral aqui, né? Então, onde a gente verificou que o valor esperado para a média amostral é o próprio valor do parâmetro da população, que a gente viu, né? Que o estimador para a média, ele é um estimador que não tem viés e ele é consistente, né? Por isso, a gente pode dizer que o valor esperado para a média de x é o próprio valor do parâmetro que a gente está querendo estimar da população, tá? E em relação à variância da média amostral, ela vai ser igual à variância da população dividido por n, né? Que é a relação que a gente acabou de ver
fazendo aquela simulação ali, tá ok? Então, isso é importantíssimo porque isso permite com que a gente consiga fazer a relação entre os dados que a gente está coletando das amostras para fazer inferência em relação à nossa população, tá ok? Então isso é importante, a gente vai usar isso daqui para frente, quando a gente falar sobre intervalo de confiança, a gente só consegue usar o intervalo de confiança porque a gente tem essa relação, tá? Entre a amostra e os parâmetros da população. Tá? Então aqui são só alguns gráficos mostrando que se eu tenho uma população, né, que tem uma distribuição normal também, onde a média é 10 e eu tenho aqui o desvio padrão de 4, né, conforme se eu faço uma amostragem, né, e eu tenho, por exemplo, aqui nesse caso aqui de cima, um N igual a 10, então eu tiro 10, sorteio 10 elementos dessa população aqui, a minha média amostral vai ter esse comportamento aqui, né, ou seja, vai ter essa distribuição aqui, que vai ter a média 10 e o desvio padrão de 1,26, tá? Se eu aumento para 30, agora o que está acontecendo com a minha curva normal aqui? Ela está ficando mais estreita, né? Por quê? Está diminuindo a variabilidade. Então, novamente, eu tenho o valor esperado aqui, que vai ser 10, e o desvio padrão 0,73, ou seja, menor do que esse daqui de cima, né? E conforme eu vou aumentando o meu N, então, cada vez mais ele vai ficando com uma precisão maior, né? Ou seja, vai se aproximando desse valor esperado aqui. Então, mesmo os valores extremos, aqueles cada vez mais eles se aproximam do valor esperado, tá? Então, essa é a relação que existe entre os parâmetros da população e os parâmetros da média amostral que a gente está coletando, né, dessa população, tá ok? Então isso é importantíssimo para a gente poder fazer esse link e é isso que permite com que a gente consiga fazer inferências das amostras em relação à população, tá? Não sei se vocês lembram, mas esse foi o primeiro gráfico, né? Um dos primeiros gráficos que eu mostrei para vocês na primeira aula quando eu falei sobre as vantagens do R, né? Então, onde eu tenho aqui o N igual a 10, N igual a 30, 50 e 100. São os mesmos gráficos que eu tenho aqui, porém um sobre o outro, né? Mostrando essa variância aqui da média amostral, tá? Então, a gente tem o script, né, nesse próprio slide. Se vocês quiserem, vocês podem rodar isso daqui e agora vocês vão conseguir entender, né, como é que foi gerado esse script aqui para fazer esse gráfico, tá ok? Bom, aqui tem um exercício, né, que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Justamente utilizando então esses conceitos que a gente acabou de ver. Tá, então, nesse exercício, em uma área florestal, o proprietário diz que a biomassa do componente arbóreo varia em média 400 toneladas por hectare, com desvio padrão de 100 toneladas por hectare, seguindo uma distribuição normal. Tá? Então, esse aqui é um valor teórico que foi apresentado para a gente pelo proprietário de uma determinada área. Tá? E aí a gente quer verificar se realmente, né, esse valor que ele está apresentando para a gente realmente condiz com a realidade. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai sortear 10 parcelas de 1 hectare e fazer uma estimativa, tá? Aí com base nessa estimativa a gente quer saber qual a probabilidade da média dessa amostra ficar entre 380 e 420 toneladas por hectare, tá? Faça o gráfico da densidade e probabilidade da média amostral, tá ok? Então eu vou pedir para vocês fazerem, né, esse exercício. E depois eu vou gravar um outro vídeo onde eu estou resolvendo esse exercício, caso vocês não tenham conseguido chegar até o final, ou caso vocês tenham conseguido e queiram comparar e verificar se foi feito corretamente, tá ok? Então eu vou deixar aqui em aberto e aí no próximo vídeo eu vou gravar a solução desse exercício, tá? Bom, e aqui então a última parte, na verdade, agora sim a última parte, né, desse terceiro vídeo aqui, tá? Onde simplesmente o que a gente vai fazer? A gente vai simular, né, o jogo de dados, né,
onde lembrando que os valores possíveis variam de 1 a 6, né, é um modelo uniforme, né, então, ou seja, não é um modelo normal, como a gente estava vendo anteriormente. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses valores e a gente vai simular, então, 10, como se a gente tivesse jogado 10 vezes o dado, e cada vez vai cair uma face diferente, então, e a gente vai tirar uma média, tá? E a gente vai repetir isso 100 vezes, como se a gente pegasse, então, jogasse 10 dados, fizesse a média, depois pegasse 10 dados de novo, calculasse a média novamente, e repetindo isso 100 vezes para verificar como é que fica a nossa distribuição dessa média amostral a partir de um modelo uniforme. Tá ok? Então, na realidade, vou fechar um pouquinho aqui e vou entrar aqui nessa parte do do slide, né, onde tem esses comentários aqui, que na verdade já tem aqui para a gente o script, né, para esse exemplo aqui. Então, simplesmente eu vou copiar aqui e vou colar aqui no nosso script da nossa aula de hoje, tá? Então, eu venho aqui, Ctrl V, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho a minha amostra, né, que vai ser a inicialização. Vou limpar a tela aqui para ficar mais limpo. Ctrl R, eu criei uma amostra nula, né, ou seja, ela vai estar vazia. Vou criar o meu N, né, que é a quantidade de vezes que eu vou jogar o dado, que é igual a 10. Aqui ele vai gerar para a gente, então, as jogadas do dado e a média. Então, vou dar um Ctrl R aqui. Então, ele fez o loop, né, de 1 a 100, exatamente como a gente fez anteriormente. Só que dessa vez, o que ele está fazendo? Ele está simulando o jogo de dados. Tá? Então, é como se eu estou usando aqui uma distribuição uniforme, aleatória, que varia de 1 até 6. Tá? Então, cada vez que ele roda isso daqui, ele produz, então, 100 jogadas de... 10 jogadas de dado aqui, porque o N é igual a 10. Tá? Ele faz a média e grava dentro dessa minha variável chamada amostra. Tá? Então, agora, se a gente escrever aqui, ó, amostra, ele vai mostrar para a gente as 100 médias, né, que ele fez a partir dos jogos de 10 dados cada vez. Tá ok? E agora a gente vai fazer o histograma, então, dessa jogada de dados aqui. Ctrl R. Tá? O que a gente verifica, então? Agora, o que a gente está verificando aqui é a média amostral, tá certo? E se a gente colocar aqui, ó, essa linha... Opa! Não, desculpa, faltou isso aqui. Essa segunda linha aqui. O que a gente verifica? Que essa distribuição da média amostral dos dados, ela é muito próxima de uma curva normal, tá? Ou seja, isso significa que mesmo eu partindo, né, de uma população que ela não tem uma distribuição normal, porque ela tem uma distribuição uniforme, né, que é no caso dos jogos dos dados, no entanto, quando a gente faz a amostragem, a gente faz uma amostragem e pega a média amostral e faz isso várias vezes, a gente vai verificar que a distribuição da média amostral ela vai se aproximar de uma curva normal. Tá? Isso é importante. Por que é importante isso? E na verdade, sim, né, quanto maior for o nosso N, mais facilmente ele vai se aproximar de uma curva normal. Tá? Isso é o que a gente chama de teorema do limite central. Tá? E por que ele é importante, esse teorema do limite central? Porque permite com que, mesmo que a nossa população, né, por exemplo, né, no nosso exemplo das aves, a gente usou uma distribuição normal, partiu de uma distribuição normal, porque a gente gerou aquela população de 1000 indivíduos com base nessa distribuição normal. No entanto, a gente verifica que mesmo que a gente não partisse exatamente de uma distribuição normal, quando a gente calcula, né, os parâmetros relacionados com a média amostral, se a gente
principalmente quando a gente tem um N mais elevado, a gente vai verificar que essa média amostral ela vai apresentar uma distribuição normal, tá? Isso significa que a gente pode utilizar essa curva normal para calcular as nossas probabilidades, tá? Isso faz com que também a nossa curva normal ela se torne mais importante ainda, né? Porque muitas vezes a gente se baseia nessa curva normal para calcular as probabilidades para as tomadas de decisão, né? Então eu quero saber qual que é a probabilidade, por exemplo, então de eu tirar uma média, por exemplo, né, no caso dos passarinhos ali, né? Então eu posso perguntar qual que é a probabilidade de eu tirar eu tirei 10 indivíduos dessa população, tá? Eu obtive então um valor de 13 centímetros, por exemplo, de média, tá? E vamos supor que eu esteja na dúvida se aqueles indivíduos que eu capturei realmente pertencem àquela espécie. Pode ser uma espécie que seja muito semelhante, por exemplo, mas que não é, que eu estou na dúvida no campo se realmente pertence ou não àquela espécie, tá? Aí eu fui lá, capturei os indivíduos, fiz as medições e deu um valor de 13 centímetros, tá? Aí, em média. Aí eu posso calcular a probabilidade. Qual que é a probabilidade realmente daquele indivíduo ele pertencer àquela espécie, tá? Eu posso fazer isso com base, então, naqueles valores que a gente obteve em relação à nossa população, tá? E verificar qual que é essa probabilidade de acontecer esse valor 13, tá? Usando essa distribuição normal. Tá? Então, ou seja, mesmo que a minha população ela não viesse de uma distribuição normal, eu poderia utilizar, em muitos casos, né, eu poderia utilizar, eu poderia sugerir que essa média amostral ela teria uma distribuição normal e com isso eu conseguiria calcular essas probabilidades, tá? Então, isso que a gente chama de teorema do limite central. Então, aí tem algumas características, né, em relação a essa regra, né, que a gente pode utilizar. Então, a primeira delas é amostras com N grande, a distribuição da média amostral se comporta segundo o modelo normal, tá? Então, principalmente quando a gente tem um N maior, tá? Então, possibilidade de usar o modelo normal para amostras provenientes de populações com outras distribuições. Aquilo que a gente acabou de ver, né, para distribuição uniforme, né, que são as faces dos dados, onde a gente verificou que a gente consegue utilizar esse modelo normal para calcular as probabilidades relacionadas mesmo com uma população que vem de um modelo uniforme, tá? Uma distribuição uniforme. A aproximação com a normal é ainda maior quanto mais simétrica for a distribuição da população original, né? Ou seja, nesse exemplo do dado também, né? Então, como o dado é um modelo uniforme, então ele é simétrico também, né? Ou seja, a parte inicial é igual à parte final, tá? Então isso faz com que fique mais fácil essa aproximação com a normal, né? Então é claro que se eu tivesse um outro tipo de distribuição que não é tão simétrica, né? Como por exemplo uma distribuição binomial, né? Uma distribuição de Poisson, pode ser que eu precise de um N maior, né, para eu realmente conseguir essa aproximação, tá? E aí simulações mostram que amostras com N por volta de 30 fornecem boas aproximações. Ou seja, se eu tenho um N de 30 ou mais que 30, significa que muitas vezes se eu utilizar a distribuição normal para calcular as probabilidades, eu vou me aproximar muito dos valores reais dessas probabilidades, tá? Então, tem essa questão desse número mágico, né, de 30, mas as simulações mostram que, em geral, 30 ou mais do que 30, você tem boas aproximações, tá ok? Então, esse, na verdade, é o teorema mais importante da estatística, justamente porque permite com que a gente utilize, né, essa distribuição normal, o modelo normal, para calcular as probabilidades relacionadas com diferentes tipos
de populações que têm distribuições diferentes, ok? Bom, isso daqui é só para ilustrar o que a gente tinha visto ali no jogo de dados, tá? Onde o valor esperado, né, quando a gente joga um dado é 3,5, tá? Ou seja, se eu fizer isso, se eu pegar todas as faces do dado, né, e eu tirar a média, vai dar 3,5, que é o valor esperado. Então, se eu fizer isso várias vezes, né, e tirar as amostras, eu vou ter uma distribuição muito próxima de uma distribuição normal, tá? Bom, pessoal, então era isso, né, que eu queria mostrar nessa aula. Essa aula foi um pouquinho mais longa, justamente porque tinha essa interação com o programa R, né? Espero que vocês tenham conseguido fazer todas as etapas, mas como eu falei, né, vocês podem, eu acho que o que facilita nessa questão do vídeo é de vocês terem esses registros e vocês podem ir pausando o vídeo e acompanhando, né, mais facilmente os scripts no R. E aí então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre intervalo de confiança, que é a última etapa dessa nossa aula de hoje. Então, até o próximo vídeo então.